Tu já deve ter te perguntado como nós envelhecemos, como o nosso corpo envelhece, como o nosso rosto envelhece. Já teve essa dúvida? Já quis se manter mais jovem por mais tempo? Bom, então eu tô aqui para te contar como que o nosso corpo envelhece. O envelhecimento é algo inevitável, nós vamos ter que passar por ele. A gente pode passar de uma forma boa, sadia ou de uma forma ruim. E também podemos adiar ele por mais tempo. Não adiar o envelhecimento em si, mas o impacto que ele tem no rosto e as marcas que ele deixa no nosso rosto. Então nós vamos nos manter aparentemente mais jovem por mais tempo se entendermos como que funciona o envelhecimento do rosto. Então nesse vídeo eu vou te contar e tu vai entender como que nós nos baseamos no entendimento do envelhecimento para sugerir e fazer os tratamentos estéticos que melhoram o rosto e a qualidade da pele. Mas antes de eu falar tudo sobre isso, tu vai vir aqui comigo e vai fazer aquilo que eu sempre te peço, né? Te inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sempre com a gente para a gente espalhar esse conteúdo para todo mundo. Salve, salve galera! Hoje o nosso vídeo é sobre envelhecimento. E por que nós temos que saber sobre envelhecimento? Se nós queremos prevenir o envelhecimento, nós precisamos entender como que ele funciona e como que ele atinge a nossa pele. Então eu vou ser bem rápido para vocês, vou ser bem objetivo para explicar porque o envelhecimento é algo que envolve muitos fatores. Eu dividi ele nesse vídeo em 3 principais fatores que impactam no envelhecimento do rosto. Vamos focar no rosto. Isso acontece no corpo inteiro, mas nós vamos focar aqui no rosto. São 3 pilares principais: a pele e a gordura. Tá? Que são a parte superficial, a musculatura, que é a parte de densidade, a parte dos músculos de força, e a parte óssea, que é a parte de sustentação, que sustenta a musculatura e também sustenta a pele. Então nós vamos ver esses 3 pilares do envelhecimento para ver como que nós podemos preveni-los. Bom, o primeiro pilar do envelhecimento, que na verdade é uma coisa negativa, não negativa, mas inerente do envelhecimento, é a pele. E é o que mais impacta, o que mais é visual que nós percebemos durante o processo de envelhecimento. Como que a pele envelhece? Como o envelhecimento atinge a pele? Nossa pele, ela está se renovando a cada dia. Milhares de células são renovadas, elas morrem e outras surgem. Isso a gente chama de turnover celular, é a renovação celular da pele. Com o passar do tempo, com a queda hormonal, nossas células começam a ficar menos ativas. E existem dois principais componentes da pele que dão sustentação e característica jovem à pele, que é o colágeno e a elastina. E esses 2 componentes são criados, eles são formados pelos fibroblastos, que são células que produzem fibras colágenas e elastina. Com o passar do tempo, principalmente acima dos 40 anos, nosso corpo começa a reduzir a carga hormonal. E o hormônio, ele é fundamental para ativar a célula a produzir esse tipo de fibra. Então a célula fica menos ativa conforme a quantidade de hormônio vai caindo. Acima dos 40 anos, nós chegamos a perder 1% das fibras corporais ao ano, ou seja, numa expectativa de vida de 85 anos, se aos 40 nós começamos a perder 1%, ao chegar aos 80, aos 70, nós vamos ter uma queda muito considerável de fibras. E ainda por cima, as mulheres na menopausa, principalmente a menopausa muito antes do tempo, aos 40 anos, elas chegam a perder 2% de fibras ao ano. E essa perda de fibra e de colágeno faz com que a nossa pele fique muito mais flácida, muito mais caída. E é em cima desse tipo de patologia, não é uma patologia, mas esse tipo de impacto que o tempo causa na pele que nós vamos basear os nossos tratamentos estéticos, que o principal deles é a sustentar a pele, porque a fibrina e o colágeno, eles são estruturas que sustentam a pele. Então a primeira etapa de prevenir o envelhecimento é prevenir a perda da elastina e do colágeno e também sustentar a pele. Bom, o segundo pilar do envelhecimento, ele é da musculatura. Bom, é sabido e é percebível que quando nós começamos a envelhecer, nós perdemos tônus muscular.
quantidade muscular e também força muscular. E por que que isso acontece? Exatamente pelo mesmo motivo que a pele perde a tonicidade e as fibras que ela produz, os músculos também acontece isso. As fibras musculares, elas ficam mais fracas, as células musculares se reproduzem menos. Então o músculo ele tem menos capacidade de regenerar. Como que funciona, por exemplo, um exercício físico? Nós vamos lá, machucamos a musculatura, nossas células vão lá nesse músculo e regeneram esse machucado. E é esse machucado que nós fazemos no nosso músculo que faz com que ele cresça e fique mais forte. Com o passar do tempo, o envelhecimento, essa regeneração muscular fica prejudicada e nosso músculo ele começa a perder tonicidade e qualidade. Ele tem a tendência a ficar mais contraído por mais tempo ou menos contraído por mais tempo. O deslizamento das fibras e a atividade da musculatura reduz, o que faz com que ela fique mais flácida. E isso ajuda a ter as quedas, por exemplo, quedas do rosto, principalmente das áreas que tem mais acúmulo de gordura, que o músculo já não sustenta mais e acaba cedendo pelo peso da gravidade normal. E junto com o músculo, nós temos o tecido conjuntivo, que é um tecido que ele fornece a nutrição para todos os tecidos que ele está associado, certo? E esse tecido conjuntivo, ele tem ligamentos que vão da base do tecido até o osso. E esses ligamentos, eles são mais fortes em alguns lugares do rosto e menos em outros lugares do rosto. E isso nos tira a dúvida e o maior questionamento que as pessoas fazem é por que que algumas áreas do rosto, elas caem ou cedem com mais facilidade que outras? Por isso, porque em algumas áreas os ligamentos do tecido conjuntivo são muito mais fortes do que os ligamentos em outras áreas. Então a tendência é que se tem uma queda inicial, primeiro nas áreas onde os ligamentos são mais fracos, isso fazendo com que as rugas fiquem mais evidentes. Bom, e o terceiro pilar do envelhecimento é o tecido ósseo. Muitas pessoas me perguntam assim, tecido ósseo, mas o osso não fica sempre no mesmo volume, o osso ele perde sustentação? Sim, o osso em algumas áreas ele perde tecido, ele perde massa óssea, em algumas áreas ele forma massa óssea. E é por isso que o nosso corpo, o nosso rosto, ele modifica muito no envelhecimento. Nós ficamos com algumas características alteradas. Por exemplo, no tecido ósseo, a parte superior dos olhos, a parte superior da testa tende a formar osso no envelhecimento, o que faz com que fique mais proeminente. A área inferior dos olhos, abaixo dos olhos, região de maxila, onde os dentes estão posicionados, e na parte da mandíbula, onde os dentes estão posicionados, a gente tem uma tendência a perder osso. E é por isso que ocorre um afundamento do terço médio quando nós envelhecemos. Isso faz com que aconteça um aprofundamento dos olhos, parece que o olho está mais profundo, na verdade é a proeminência óssea superior e a reabsorção inferior que faz essa característica. E também nós temos muita reabsorção na bossa canina, na região onde os caninos estão posicionados, que é por isso que é muito importante nós darmos atenção também à parte ortodôntica, de posicionamento de dentes, de extração, manter o máximo possível de dentes, porque os dentes eles sustentam também a estrutura óssea na maxila. Então quanto menos dentes nós tivermos, quanto menos posicionamento adequado dos dentes nós tivermos, mais reabsorção nós vamos ter. E também na vida jovem é muito comum fazermos extrações de pré-molares, por exemplo, para posicionar os dentes de uma maneira correta, porque os dentes são muito para frente. Então a gente faz uma extração e a gente puxa para trás os dentes com o aparelho ortodôntico. Porque queremos fugir de cirurgia ortognática, por exemplo, que seria um dos exemplos disso, né? Isso também faz com que a gente envelheça mais rápido. Por quê? Porque nós estamos puxando a estrutura óssea que vai reabsorver no envelhecimento mais para trás. Então a reabsorção vai acontecer e ainda por cima a maxila vai estar mais para trás. Então nós temos que ter muito atentos ao terço médio onde ele reabsorve o osso. E ele tem um impacto muito considerável no envelhecimento. Além disso, nossa mandíbula ela tende a fazer uma giroversão. Com o passar do tempo, pelos problemas mastigatórios, muitas vezes a articulação sofre com o passar dos anos da mastigação e por um próprio crescimento residual da mandíbula,
pode acontecer uma giroversão dela e ela fazer uma proeminência do queixo e gerar no envelhecimento um prognatismo que não existia. Daqui a pouco a gente fica mais queixudo. Não é comum a pessoa falar assim, eu envelheci, fiquei mais queixudo. É por quê? Porque a mandíbula acaba girando e fazendo uma sensação de que o queixo está mais para frente. Então nós temos que ter muita atenção para o envelhecimento do tecido ósseo. E é por isso que existem técnicas como MD Codes para preencher as áreas de envelhecimento na região de tecido ósseo. Bom, e esses são os 3 pilares principais do envelhecimento do rosto. É óbvio que existem muitos outros fatores. Eu abordei neste vídeo o envelhecimento, o cronoenvelhecimento, o envelhecimento natural, que acontece independente de qualquer coisa. Existe também o envelhecimento patológico, que é o envelhecimento causado por hábitos deletérios como cigarro, álcool, sol, mas isso é assunto para um outro vídeo, senão nós vamos nos estender muito nesse vídeo para falar de todos os malefícios que os agentes externos causam no envelhecimento. Mas os 3 pilares de envelhecimento básico, como pele e gorduras, o tecido ósseo e tecido muscular, eles são muito importantes para nós entendermos como o envelhecimento da face acontece e como nós vamos preveni-los. Por exemplo, como se previne da pele? Nós reestruturamos a pele, nós usamos botox para melhorar a movimentação, para evitar de quebra, porque a elastina e o colágeno estão prejudicados, para não quebrar e não marcar mais a pele. Nós utilizamos fios para sustentar a derme, fazer com que ela fique mais sustentada e devolver o lifting facial. Na verdade, o lifting é o levantamento, mas devolver a estrutura enrijecida que a fibrina e o colágeno dão para a pele, fazendo com que ela fique mais esticada. Isso nós fazemos com fios. E na parte óssea, nós podemos abrir mão de vários protocolos de preenchimento para que isso seja substituído. Um deles seria o MD Codes, que faz um preenchimento onde nós perdemos tecido ósseo e gordura ao passar dos anos para devolver esse preenchimento. Outro dele poderia ser, inclusive, injeção de gordura do próprio paciente nessas regiões. Então, os métodos são muitos, mas sempre baseados nesses 3 pilares de envelhecimento. E aí, se tu tem alguma outra dúvida ainda sobre o envelhecimento, tu pode vir falar comigo. Deixa o teu comentário aqui no vídeo que eu vou ter o prazer de te responder sobre envelhecimento. Esse tema ele é muito amplo, ele tem muitas vertentes, então uma discussão sempre é muito bom. Então, se tu quer saber mais, fala aqui no vídeo, deixa teu comentário que eu vou fazer outros vídeos sobre envelhecimento da face. Gostou desse vídeo? Tá sabendo tudo sobre envelhecimento? Mas se tu tiver ainda dúvida, tu pode comentar aqui. Então pega esse vídeo e compartilha, vamos compartilhar esse conhecimento para mais pessoas saberem tudo que eu falei aqui nesse vídeo, assim como tu tá sabendo. E eu sou o Dr. Dales e esse é meu canal.